Pipoca de Graça. Filmes, séries, cultura e atualidades, com aquele tempero que você já sabe. Olá! E aí, sentiu o cheiro de pipoca no ar nesse Natal? Tá começando mais uma edição, né, JP? Muito bom estar contigo. Feliz Natal pra você. Pra você também. Sem gorrinhos e ho. Sem... Vamos na real, né? Mas com muito ha-ha-ha, muito choro aqui, talvez, né? Esse promete. Para você que está nos acompanhando, que alegria, a gente já está produzindo esse programa antes. Como vocês sabem, eu estou de férias, mas eu trouxe a família, assim como você vai trazer a sua no Ano Novo, né? Boa. O nosso Pipoca de Graça também. As nossas famílias. As nossas famílias. Mas tem surpresa lá no final. Tem que assistir todos os episódios. Ainda em 2024, vamos fazer o nosso último episódio do ano. E o filme é Um Homem de Família. E eu trouxe o homem da minha família, o homem da casa. Luiz Scalise, mais conhecido como meu marido. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é muito legal participar aqui com vocês. Espero não decepcionar, né? Te conto lá em casa. E ele já esteve com a gente. Para quem não sabe, né, a área dele é de tecnologia da informação, tá ali, né, como gerente de engenharia de dados, mas aí ele esteve conosco para falar do Ex Machina, que tem tudo a ver com inteligência artificial, e a gente estava pensando num filme também de tecnologia, mas precisávamos falar do Natal. E aí é um filme que nós todos gostamos, né? E eu começo perguntando para o JP, por que você gosta? Esse é o filme da vida, né? Sim. A gente conversava sobre filosofia, mas nem é por causa tanto da filosofia, mas é porque ele tem uma sacada. Eu me lembro do dia que eu percebi que eu era um homem maduro. Eu lembro do dia assim que eu falei, uau, nesse dia aqui deu um cliquezinho e eu falei, caramba, meu, é outra coisa, não é essa vida que eu estava querendo viver, não era a minha vida de verdade, né? E me parece que o filme também trabalha isso assim de maneira muito absurdamente clara, né, para todo mundo. Tem uma hora e ele chama de é só um vislumbre, né? Muito bom. É um conto de Natal, né, o filme, na verdade. Ele tem a visita de um anjo, o anjo fala, você vai ter um vislumbre. O pessoal lá de cima ficou muito impressionado com você. E ele acorda lá no flat dele, no dia de Natal. Mas pegando isso que você comentou, né, sobre dar um start, a gente perceber que está maduro, esses dias mesmo, não vou citar quem eram as pessoas, mas estávamos em família, e aí um assunto veio, né? Daí quando ele virou homem mesmo, e aí, então ele foi para outra família e tudo mais. E aí depois no carro a gente falava, não, só porque ele tinha dinheiro, só quando ele conseguiu chegar numa determinada posição é que ele virou homem, e era isso que estavam colocando ali na mesa. Então quando ele virou homem, aí ele foi para outra família e tudo mais, né, proporcionando recursos. E o filme ele vai falar assim de uma maneira sutil, combater essa ideia do Natal ser extremamente consumista. Então o cara chega lá, né, bem materialista, acorda na vida dele com tudo entre aspas que uma pessoa queria ter, egoísta, né? Solteiro, né? Exato, chegou no sucesso e tal. Mas aí vai mostrar o que, na verdade, é ser um homem de fato. Aí eu pergunto para o meu esposo, quando que você teve também esse start de tipo, cara, ser homem é fazer isso é ser moleque, isso é ser garoto, mas ser homem é ter determinada postura. Eu fiquei até um pouco preocupado com o JP aqui falou assim, eu lembro do dia, eu falei, ixi, eu não lembro do dia, será que chegou o meu, né? Acho que isso chegou para mim, logicamente que a Renata estava junto comigo, né? A gente está junto faz mais da metade da minha vida, então a gente foi evoluindo e você vai percebendo as coisas, como é que elas vão passando e você começa a enxergar a vida de maneira diferente. Então, assim como no filme, ele é imaturo, ele tem muito dinheiro, ele é muito bem-sucedido profissionalmente, mas na vida pessoal ele é muito para trás. Então, ele começa a perceber, da mesma maneira foi para mim, né? Eu era muito imaturo, era muito problemático, e a chavinha virou quando eu fui para a faculdade e percebi que aquilo era a minha vida, que aquilo ia definir que tudo que eu fizesse dali para frente, não tinha mais meu pai e minha mãe para me segurar, não tinha... Lógico, sempre tem a rede de segurança, mas eu não queria mais que tivesse essa rede de segurança. Eu queria ser a rede de segurança de alguém,
né? Então, trabalhei, batalhei, mas também tinha, né, a minha redinha de segurança junto comigo. E ele foi a minha também. Esse talvez seja o mistério das relações, né? Quando a gente se entende a ponto de se apoiar em todos os processos da vida. Quando o texto bíblico fala que é bom que andem a dois, né? Então eu vou fazer, o homem está muito só, e não é bom que ele ande assim, eu vou fazer para ele uma companheira, né? E é muito emblemático esse processo de que a mulher não foi feita do pó no texto. A mulher é carne, da carne desse marido, né? Desse companheiro. E é lateral, é uma questão assim muito de a gente vai ser cúmplice. Tá do lado, né? Exato. E o filme ele é tão forte nesse sentido de que enquanto ele está vivendo uma vida particular, ele erra em todos os momentos. E quando ele entende que eles são mesma carne, ele fala assim. Aí ele vai dizer, tem uma cena emblemática que ela vai comer o bolo dele, né? Uhum. E eles correm e tal, não sei o que lá. E na hora que vai rolar uma coisa mais fogosa, fala aquilo que eu gosto. Ele só safado, né? Falando aqui. E ela, o que você falou? Porque ele estava pensando assim, vai ver as mulheres que ele vivia lá naquela outra vida queriam isso. Nossa, você estragou tudo. E vai embora. Uhum. E depois, lá na frente já, quando é o dia do casamento deles, aniversário de casamento, eu acho que é, que ele fala assim, todos esses anos passaram e eu nunca deixei de te amar. Né? Parece que aí é o start do cara, né? Que ele fala, meu Deus, é isso aqui é que me faz feliz, não é aquilo, né? E que como essas coisas mudam o processo inteiro, e aí eles vão ser uma família quando todos se complementam, quando todos se entendem que são cúmplices dessa missão, né? Esse filme é fantástico. Esses dias você trouxe esse texto bíblico, esses dias a Paola, né? Acho que a Renata até ia comentar isso, a gente tem um costume de ler antes das refeições, né? E aí a Paola estava lendo um livro infantil exatamente disso, ela estava perguntando para a gente, né? E aí é bem isso mesmo, né? O homem complementando a mulher, cada um no seu papel, e eu vejo muito por mim, assim, eu fiz esse exercício, ainda mais depois dela ter lido, de ver o que eu poderia ter, meio que nesse sentido, eu nem sabia que ia fazer esse filme com vocês, mas muito nesse sentido do que eu poderia ter atingido estando sozinho e do que não. E, logicamente, não vale a pena estar sozinho, né? O filme mostra muito isso, que ele tinha uma Ferrari, morava num lugar, né, super de rico, podia comprar o que ele queria, mas ele era tão rico que não tinha nada, né? Ele era pobre, né? No que realmente importa. E eu vejo a minha vida do mesmo jeito. Então, assim, tudo que eu consegui atingir profissionalmente, pessoalmente, é porque eu tenho ela junto comigo. E só faz sentido por isso, né? Não faria sentido se não fosse assim. Acho que vamos chorar hoje. Mas é uma coisa, é muito legal esse exercício. E o filme, ele traz essa reflexão, porque muitas pessoas estão em casamentos, mas o exercício que eles fazem é roubando. É aquela coisa, eu exercito, e se eu tivesse, aí eu vou para um mundo de ilusão, de fantasia, onde lá naquele mundo que eu construí na minha imaginação, só tem a parte boa do negócio. Então, muita gente está em relacionamento e fica pensando, e se eu tivesse... Aí vai pontuando todas as coisas legais que a pessoa ia ter, sendo que toda escolha tem um ônus e tem um bônus. Não existe nenhuma escolha. Né? Por exemplo, o ônus do cara é que ele queria ter um terno legal pra caramba e a mulher se esforça para comprar um terno e você vê que aquele terno que não está do tamanho do cara. Eu me vi muito naquela mulher. Tadinha, vamos dar um jeito. E se esforça. Pô, não chega nem perto do terno feito ali, desenhado para o cara. Mas não é isso que importa, né? Quando ele entra lá, ela está tomando banho, bate na porta, ela está tomando banho, cantando no chuveiro, né? Toda feliz. Ele fala, a criança fez cocô, né? Aquela criança lá, ela... Vai lá! Hoje é seu dia. É o seu dia. É você, né? Então, mas é muito legal, porque uma relação dentro de casa, ela é repleta de coisas que não tem preço, né? Quando a menina, depois, no final, olha para a carinha dele, porque ela fala... No começo, você até tenta entender. Você é um alienígena, né? Porque ela tá olhando, ela não tá entendendo, tipo, aquela figura. Meu pai vai voltar, Meu pai vai voltar, porque, assim, eu tô com um cara aqui nessa casa... que ele não se comporta como meu pai. Ele não me dá atenção, não dá carinho e tudo mais. Aí, no final, quando ele brinca com ela ali, e ela olha para ele olha para ela, ela fala, enfim, você voltou.
Que agora você é o que você foi chamado para ser nessa casa, né? Eu lembrei do último versículo do Antigo Testamento. Se os corações dos pais não se converterem aos corações dos filhos e os filhos dos seus pais, eu vou tocar a terra com maldição, né? Isso é muito forte. E me parece isso, assim, né? Sim. Hã? Pode falar. Não, traz o microfone mais perto. Nossa, a turma da técnica. Quase nunca eu faço isso. Então. E é pode. Boa. Até ele quer ajudar. É muito forte esse tipo de coisa, porque parece que em algum momento é isso que acontece lá. Ela está olhando e está falando assim, não, esse aqui não é meu pai. Eu não tenho nenhuma conexão com ele. E lá no final... você voltou. Você vê aquele arco se fechando, né? Porque realmente parece que os corações se encontram, né? Nesse momento. Muito bom, é muito louco. Muito bonito. Mas, gente, agora vamos lá. Fazendo esse exercício junto com os nossos ouvintes que estão chegando no final de mais um ano e que talvez tinham aquelas pretensões legais. Tipo, eu quero estar numa situação melhor, talvez numa casa melhor, mais ampla, né? Podendo passar mais tempo com os filhos, por exemplo. Tem gente que, acorda super cedo, vai para o trabalho, chega em casa no fim do dia e às vezes nem consegue desfrutar de tudo que tem. Para aquela pessoa que porque vai mostrar, né, a guinada da vida dele, né, e aquela virada totalmente oposta de uma pessoa que vivia num flat sozinho, que tinha um motorista, que chegava na empresa, todo mundo conhecia ele pelo nome, e aí, de repente, ele está numa casa comum, num emprego super simples, onde se ele não vender, ele não tem dinheiro. E talvez seja essa a realidade a que mais se aproxima de nós, dos nossos ouvintes. Como exercitar no meio de tudo isso, né? Fazer essas reflexões pensando em tudo de bom que a gente já tem. Ok, a gente pode caminhar no sentido de tentar chegar em algum lugar, mas enquanto eu caminho, eu vou aproveitando tudo que Deus já me deu. Bom, o filme faz uma separação disso. Ele está fechando um contrato de 130 bilhões, né? E depois ele vai vender pneu, né? No varejo, né? Quer dizer, quanto que o cara vai ganhar? Proporção é qualquer coisa que não tem... É surreal, né? O movimento. Mas me parece... E aí eu acho que tem coisas que elas não podem ser explicadas racionalmente. Elas são explicadas experiencialmente. Elas são explicadas espiritualmente, né? Então, como é racionalizar o amor que você tem pela Paola e pela Helena? Como? Explica para a gente esse amor. Porque para a gente é mais difícil, porque a gente racionaliza o amor, né? Muitas vezes, os homens. Mas, e é difícil entender esse amor que é uma coisa umbilical, que é espiritual. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele está exatamente tirando Nicodemos de um movimento extremamente racional para um movimento de um mundo que não se pode explicar racionalmente. Então, quando ele diz assim, Nicodemos, está sentindo o vento? Claro que estou. Dá para sentir ele. E dá para racionalizar isso, entendeu? E ele diz assim, mas ele está vindo da onde e está indo para onde? Aí ele, não, isso não... Então... Assim são os que são movidos pelo Espírito. Eu não posso racionalizar. Percebe? E me parece que, na nossa vida, de maneira geral, a gente tenta ficar com as rédeas na mão. Por quê? Porque a gente quer racionalizar tudo. As coisas precisam fazer sentido se encaixam. E você vai perceber que nunca encaixa, né? Como foi vocês dois se conhecerem? De repente, vocês nunca se aproximariam. Mas como que isso aconteceu? Não se pode explicar racionalmente isso. Não se pode explicar racionalmente o amor entre um homem e uma mulher, que muitas vezes até pensam diferente. Um amor de pai, um amor de mãe, não se pode entender isso. Quando a gente está falando da vida cotidiana, é preciso entender que não se pode racionalizar. Precisa ter experiência com as pessoas, precisa ter vivência com elas, precisa caminhar junto, precisa beber água junto, precisa chorar junto, se alegrar junto. Nessa hora que a gente vai entender a coisa toda. Mas como é que eu faço isso? Não posso racionalizar. Vai e faz. Filipe falando com Nicodemos, vem e vê. Ele só diz isso porque não tinha como. Eu encontrei o Messias.
ele é Jesus de Nazaré. O cara racionaliza o Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O cara está racionalizando, não tem. Ele fala assim... Felipe nem discute com o Natanael, ele só fala, vem e vê. Porque tem coisas que só se podem explicar na experiência. Não dá para racionalizar. O filme mostra, até fazendo um paralelo no filme, né, as duas vertentes mostram bastante nisso, né? Que uma é totalmente racional, ali no controle, querendo ter métrica para tudo, e já a outra é uma vida... Tem algumas métricas ali, mas tem uma certa falta de regra, vamos dizer assim, né? E aí você vê onde que é a vida rica, onde que é a vida pobre de verdade. Então, onde tem Deus e onde não, né? E aí Deus traz ele para a vida real, né? Então, é exatamente o que você falou. O vento soprou aqui e ele não sabia de onde, né? Mas estava ali o tempo todo, né? Eu vejo assim. Mas o que é legal também nisso, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas começam... Bom, as pessoas não querem se decepcionar, né? As pessoas só querem ter a parte boa de qualquer escolha, né? Então, se é uma pessoa que está no casamento, por exemplo, né? Quando tem a cena lá, ela tá... o pedaço de bolo. Não, é meu. E eles começam a brigar e passa bolo na cara do outro e tudo mais e tal. Ele achando que ia rolar os finalmente. E aí não tem. E aí, o que acontece? Se a pessoa não está bem, ou parece que faz questão também de não estar, ela vai pontuando, não, porque na minha relação eu não sou feliz. Não, porque na minha relação isso. E aí começa a pontuar as coisas negativas ou as decepções dentro de um relacionamento. Quando, na verdade, um relacionamento e a vida é tudo isso. É aquele dia triste que você vai dormir mal, no outro dia você vai ter uma enxurrada de alegria inesperada, né? E, às vezes, é da vida. Essa alegria vai ser de você cobrir o teu filho dormindo à noite, né? Que mostra isso. Tá dormindo, de repente... Eu sou responsável por deixar ele mais quentinho, eu sou responsável por protegê-lo. Tem preço isso? Não tem. Você entrar no quarto ali à noite e poder... Mas isso que o Luiz estava falando é muito pontual nisso que você está lembrando, que a gente até já falou do bolo, né? Então, ele racionalmente, quando ela fala o que eu gosto de ouvir. Ele pensa o que... Ele racionaliza. É isso aqui que as mulheres gostam. E erra. Lá no outro, ele vira... E fala o que está no coração. Entendeu? Porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente, não racionalmente. E isso não tem como explicar. Como é que a gente sabe dizer palavras para a esposa, para a mulher que a gente ama, que vai lá no fundo da alma dela? Como é que a gente sabe dizer para a mãe, para o pai, coisas que vão tão assim no fundo, que tocam... tão absurdamente no centro da pessoa. É só uma vida realmente assim espiritual, de experiências profundas com as pessoas. Cara, esse filme é Então, deixa eu contar uma experiência dessas, porque Deus faz assim com a gente, né? Teve outro dia que a gente estava fazendo um programa com o Itamir e foi também nesse movimento inesperado. Era para vir o convidado não veio, aí veio o Itamir e a gente falou de coisas que os ouvintes foram muito tocados e nós também, né? E aí a gente falava sobre a questão da fé. Do mesmo jeito que uma fé que não passe pela crise, não passe pela possibilidade de dúvida interna, ela não merece ser vivida. Ao mesmo tempo, um relacionamento que não passe pela possibilidade do e se. E se eu tivesse ido por outro lugar, por outro caminho, né? E a possibilidade de você sair a qualquer momento, mas você sempre quer ficar. Você decide sempre ficar porque você sabe que vale a pena. E como Deus vai responder nesses momentos de crise de uma forma que só você vai saber que é Ele, né? Por exemplo, para João Batista, a gente citou, ele estava lá, ia ser decapitado, ele já tinha falado, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele que vai lá e, né, testifica que viu já a ação de Deus, mas chega no final, é esse mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque ele vai ser ali degolado, né? E aí, não é que assim, não é que Jesus responde, sou eu mesmo, pode confiar. Ele fala assim, diga só que os cegos vêm, os coxos andam, né? E aí ele fala... Tá, ele entendeu. É aquela resposta que só o outro lado sabe, né? Você falou das relações, né? Daquele
Que nem eu faço com a minha mãe, né? Beijo, mãe, te amo, tchau. Beijo, tchau. A gente faz assim, é nosso, né? Se for racionalizar, é ridículo. É ridículo. E aí ela faz, não importa onde ela esteja, eu faço também, mas é um jeito de só a gente saber. Então, tá chegando o final do ano, eu quero contar essa experiência que foi tão maravilhosa, e se Deus se comunica de uma maneira que só a gente vai saber que é Ele, assim também são, né? Nas relações. Então, eu fui fazer lá a maratona, como vocês sabem, e, bom, já tinha acabado a inscrição para fazer, eu tinha tentado um pouquinho antes, era um percurso com descida, eu estava mal do joelho, então na descida machucava muito, então tinha encontrado uma prova que era só plana. Beleza, então a prova eu encontrei. Fui tentar fazer a inscrição, tinham acabado as vagas. E eu orando, Deus, se for da tua vontade, queria ter essa experiência de fazer. Preciso? Não preciso. Está chegando o aniversário, eu queria poder ter um marco, né? Preciso disso. Se o Senhor não me der, não tem problema nenhum. Mas eu queria, se o Senhor quiser me dar isso, né? E aí eu lembro, fui falar para o Titi, você consegue essa inscrição, acabaram as vagas, falam que precisa de um cupom, de um negócio e tal. Ele foi atrás e tal, conseguiu para mim. Então, primeira coisa, ok. Aí chegou, a gente estava no final de agosto, quase setembro, aquele calor insuportável, fazer 42 quilômetros no calor, meu Deus! Aí a semana, todos os dias quente. E aí chegou no domingo, 7 graus na hora de correr. Mas aí era uma corrida mais simples dentro da USP, não é aquelas corridas na marginal, lotada de gente, que tem os pacers, né? E os pacers são aqueles marcadores que vão te ajudando a você ver ali o tempo que você quer fazer e te estimula numa corrida tão longa a você continuar no ritmo. E não ia ter. Aí o time não vai ter mesmo, o time não vai ter. Aí na hora antes da prova não vai ter. E eu já assim desesperado falei, meu Deus, como é que eu vou continuar no ritmo e tudo mais? Mas ok. E aí vim orando, né? Deus, aí como eu queria, né, poder concluir essa prova e tudo mais. Bom, enfim, chegou lá nos 10 quilômetros, chega um cara, oferece água, né? Eu tomo água, tal, começa a conversar, e a cada percurso, assim, cada quilômetro, obrigada, Deus, tal. Aí o cara começa a falar da vida dele, da experiência, o cara Na que corrida. se converteu na corrida, sendo Eu não que... sei como é que consegue correr e falar, mas consegue. Sendo que em nenhuma corrida você fala com ninguém. Por quê? Porque está todo mundo focado em gastar o menos possível de energia e tudo mais para conseguir completar a prova. Bom, dos 10 quilômetros aos 30, ele foi contando o que Deus tinha feito na vida dele, eu fui contando na minha, tal, fui falando do Luiz para ele foi falando da filha dele e tudo mais, tal. Chegou nos 30, ele falou, agora vai que é com você, você vai terminar, eu não aguento mais, vou ficar aqui para trás, você vai. À medida que eu ia, eu fui falando, Deus, o Senhor mandou o cara para correr comigo. Mandou um anjo para correr comigo. Bom, no Papo Vai, Papo Vem, que eu tinha comentado da rádio, chegou segunda-feira, ele só participou. Fui eu que terminei lá, que consegui terminar, terminei depois que você aprova e tudo mais, mas fui procurar, você falou que trabalhava numa rádio, fui atrás, procurei, achei o número e tudo mais, estou aqui ouvindo. Bom, participou essa vez, nunca mais, mas foi o cara que me ajudou a completar. Eu falava, Deus, só o Senhor sabe o quanto aquilo para mim significou tanto. Porque a gente não conversa com ninguém na corrida, e muito menos vai falando de como o Senhor age, o que você faz, né? Então, eu sei que Deus tem uma forma singular de falar com cada um, aquilo que só Ele consegue ver no nosso coração, é só Ele que vai conseguir também responder, e só a gente que vai saber. Eu entendi, Deus. Senhor, mostra o seu amor nos detalhes. São demais, né? A gente precisa pedir para ter mais experiências, né, com Deus. Sim, e coisas singulares, né? Mas para a gente saber como é um pai que, se a gente quer mal, sabe, dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá o pai, né? Que dará esse espírito que vai confirmando, né? Que vai agindo e vai falando. No filme ele vai conversar lá com o anjo, né? Porque ele nem sabe que é anjo, porque o cara entra para trocar um bilhete de loteria falso, né? Que ele rasurou. E o chinês fala, não, não vou pagar, não vou pagar, você rasurou, fez com lápis, não vale. Ele puxa uma arma, né? E fala, você vai pagar, e todo mundo, tal. Aí vem o cara racional, não, vamos fazer o seguinte, faça uma proposta, paga 80, entendeu? Vale 100, né? Eu te pago 80, quer dizer, que se for verdadeiro, eu estou lucrando, você entendeu? Eu tenho lucro. Ah, beleza, tal. Aí o cara, você fez um ato de bondade, então você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um vislumbre. Depois, na conversa dele, dentro da Ferrari dele, ele fala assim, pô, você roubou meu carro, tal. Não, depois eu te explico, vamos andar. Esse carro é demais, ele faz de 0 a 100, não sei quando.
Aí ele, não, me explica aí o que está acontecendo. Cara, é um vislumbre. Você vai ver uma coisa, mas é você que vai ter que entender. Não, mas eu quero entender como funciona. Me explica. Ele falou, isso eu não vou poder fazer. É você que vai ter que entender o que é. Qual é o processo, qual é o ensinamento que está nisso. Na grande maioria das vezes, na vida da gente, a gente fica tentando racionalizar as coisas e entender, mas por que eu estou passando por isso? E vai vir um anjo e vai dizer assim, não, é só você que vai poder responder isso. Você, quando chegar no final do seu vislumbre, você vai conseguir dizer por que você está passando por isso. E não é o que o Viktor Frankl fala? A pergunta não é... Faltou o Frankl. A gente já estava qual é o sentido da vida? Mas é a vida te perguntando. Qual o sentido que você vai dar para mim? É a vida o tempo todo te colocando de frente com ela. E aí, qual a resposta que você vai dar diante disso e que só você pode dar? Agora tem uma coisa. Vai mostrando a preciosidade, né, da vida que se ele mostra, né, bem no comecinho, que eles estão, acho que fazendo faculdade, né, no final ali da faculdade, aí ele decide que ele vai viajar e ela pede, não fica aqui, por favor, tal, e ele vai, e aí tem toda essa vida de sucesso, então fica, né, na história dele como uma namorada do passado, né? E ela vira uma advogada de sucesso também, né? Assim. Mas como teria sido? E aí mostra, né, e se ele tivesse casado com ela, se tivesse os 2 filhos, tal, então toda essa história. Só que tem momentos onde ele também está a ponto de deixar tudo isso a perder, porque tem uma mulher investindo pesadamente ali com ele, né? E aí só que chega um amigo e vira para ele e fala, cara, olha a tua esposa, olha os teus filhos, você já tem a vida perfeita. Então, todo mundo quer a sua vida. E eu sei que muitas vezes a gente precisa ser esses amigos, né? E o Luiz muitas vezes porque vem alguns caras para comentar, né? Tipo, sempre, né? Daquele olhar. A partir de mim, eu estou insatisfeito. Minha esposa não é isso, não é aquilo e tudo mais. E ele sempre fala... O que você fala, Luiz? Mantendo o relacionamento, né? Falar, não jogar fora tudo por um momento, ou jogar toda a história, toda aquela construção por uma fase, né? Que nem você uma aventura, alguma coisa. Então, assim, por que você está passando por essa fase? Você só vai saber a resposta disso lá na frente. Então, é difícil. A vida não é... A Rê falou bem. A vida não é só maravilhas. Nem a gente está aqui hoje se dando bem, mas a gente briga também, né? Acontece de dormir cada um para um lado e acabou, né? E é o que eu tento falar. Eu falo assim, tem momentos bons, tem momentos difíceis. Mas o relacionamento ele só se fortalece nos momentos difíceis. Vocês vão olhar para trás e falar, nossa, foi difícil, mas a gente superou juntos. A gente está aqui junto agora. Olha o que a gente construiu a partir daquilo. Olha o que trouxe de vida a partir daquele momento que era um momento de destruição até, às vezes, né, num caso como esse. Então, olhar por esse prisma. Eu sempre tento trazer desse jeito. É muito bom. E fazer a pessoa olhar também do ponto de vista do outro, né? Tipo assim... minha esposa não é isso, não é aquilo. Ele fala, muitas vezes você fala assim, mas e para ela, você está sendo tudo isso aqui? Mas você sabe que tem um negócio nisso que enquanto ele estava vivendo ou almejando uma vida que não era a vida dele, os problemas iam aparecer. Quando ele entende que, cara, essa aqui é a minha vida, eu sou feliz com isso aqui tudo, acabam os problemas. A gente fica falando assim, é problema. A gente não tem problemas seríssimos. Não. Entendeu? A gente tem problemas, as dificuldades normais da vida. Mas teríamos problemas difíceis se a gente almeja alguma coisa que está fora da nossa vida. Você entendeu? E geralmente é isso. O cara está lá casado, bem casado, com os filhos, mas ele almeja uma outra vida. E aí ele vai buscar um amante, vai buscar drogas, vai buscar um monte de coisas que estão fora da vida, que é a vida que realmente vale a pena ser vivida, né? E parece que o filme também trabalha isso. E quando ele senta com esse amigo, o amigo fala, você está maluco, velho? Por que você está querendo uma coisa fora disso? Porque isso aqui é o perfeito. Todo mundo quer. Mas não é o que eu quero. Entendeu? Trazendo para os nerds aqui, já zerou o joguinho, tá tranquilo, né? Não precisa de mais nada. Não, eu já tenho todos os mecanismos, eu sei como vencer, passar dessa fase. Entendeu? Mas é que agora eu estou olhando o outro jogo lá e acho que devia ser o mesmo pensamento do outro jogo. Não, o outro jogo é um outro jogo. Que ele jogava esse outro jogo, né? Mas agora ele está olhando isso e está falando, peraí. E é interessante como pesa, né? Ele pesa as duas coisas e fala assim, uau,
isso aqui é muito mais rico do que isso aqui. Do que essa vida solitária de uma mulher que vai, que tem relações e não sei o que lá, mas que é vazio, né, o processo todo. Não tem assim uma... E ele fala assim, não, isso aqui é valor, isso aqui é ouro, isso aqui é riqueza, é isso aqui... Imagina, Luiz, você não acordar mais com... Não ter mais essa vida e não acordar sem o sorriso da Paola e da Helena. Como que é? Percebe? A gente começa a olhar isso e fala assim, eu não posso viver essa outra vida. Porque como é que eu não vou ver a Clara? Como é que eu não vou ver a Alice, a Gabi? Você entendeu? Agora, a chegada do Douglas, o Felipe está chegando perto, eu falando assim, como é que eu vou viver minha vida sem esses aí? Eu não quero outra vida. E eu sei que, enquanto eu desejava uma outra vida, o que eu trazia era problema para dentro dessa vida. E o dia que eu entendi isso, eu falei, não é essa vida aqui. É essa vida que vale a pena ser vivida. E aí, olhar o sorriso e tudo, você fala, isso aqui é ouro. É por isso que esse filme ele é um negócio absurdo assim, para mim, porque olha exatamente isso e fala... Eu não quero outra vida, eu quero essa. Essa aqui tá. Por que esse filme é tão importante na nossa sociedade, né? Porque enquanto a gente vê que na TV, tal, novela e tudo mais vai mostrar, tipo, a pessoa infeliz, então ela foi para um outro relacionamento e começa a mostrar as partes todas boas, né? Tipo, poxa, a pessoa agora está contente. Porque eu não estava contente naquela relação, agora eu estou contente. E não mostram os destroços que ficaram pelo meio do caminho. E esse filme ele vai mostrar. Cada escolha vai deixar alguma coisa. E o que você vai deixar? Isso eu não vou deixar. As crianças, o sorriso, o abraço, eu não vou deixar. Não vou trocar isso aqui. Isso não, porque isso é inestimável. Eu lembro a gente, assim que a Helena nasceu, né? Depois eu tive que operar o coração, mas eu estava com um problema no coração que quando saí do hospital, o médico falou, olha, assim que ela parar de mamar, você vai ter que voltar aqui para operar. E quando eu cheguei em casa, tentando dar de mamar para ela, eu estava com problema do coração, aí tomando remédio do coração, sem conseguir dar atenção para a Paola. A Helena tinha 1 dia de vida, né? Assim, em casa, era pandemia e tal. E aí eu cheguei pro Luiz e falei, não dá, porque toda vez que eu ia tentar amamentar, começava aquela coisa, né, de mastite, aí febre local, e com o problema do coração, eu falei, a gente vai ter que ir lá no hospital e eu vou ter que pedir para cortar, não vai dar o remédio, a amamentação e tudo mais, tal. E assim, foi um dia terrível, terrível. A maior pressão psicológica no hospital. Como você vai fazer isso? Que desnaturada, né? A gente pensa, às vezes, que o médico vai dar um apoio e foi o pior apoio possível. Você já sabe se a criança vai se dar bem com leite. Eu falei que eu tô quase morrendo, tomando um remédio do coração, passando super mal e tudo mais. E eu lembro que eu fui para casa chorando muito. Falei, eu só queria poder amamentar minha filha sem ter outro problema e tudo mais. E aí eu lembro que o Luiz virou para mim e falou assim no carro. Ele falou assim, você sabe o que isso vai significar daqui a uns anos para a gente? Ele olhou assim e falou... Ele falou, isso, quando elas estiverem grandes, sabe o que vai significar esse dia difícil, mal, que para você está sendo o pior dia da vida? Isso não vai ser nada perto do que a gente vai viver juntos, né? E eu lembro que a gente chegou, peguei a Paola, né, no colo, que tinha ficado com a minha mãe para a gente poder ir para o hospital, estava com a Helena, eu lembro, a gente até tirou uma foto desse dia e está lá na sala, e eu sempre lembro que o pior nunca é o pior, né? Porque Deus sempre vai nos surpreender com inúmeras experiências boas, né? Então, às vezes, né, deitar na cama e se cobrir pensando que é o pior dia da vida, quando a gente tem Deus e tem pessoas ao nosso lado, é sempre possível superar. E aquilo vai ser uma memória de como Deus age em todas as coisas para o nosso bem, né? Então, o que a gente queria deixar no final, aqui nesse Natal, talvez se você está olhando só o lado difícil da tua vida atual, comece a olhar para tanta coisa boa que é inestimável, né? Você sabe que você tocou num negócio que muitas pessoas hoje tem sido com mais recorrência, está muito mais às claras, de filhos que nascem especiais, né? Com vários tipos de movimentos. Mas até os pais darem esse clique, você entendeu? Que é difícil. Por quê? Porque a gente ainda vive isso que você está falando. Puxa, eu queria amamentar a minha filha. Tá, mas essa não é a minha vida. Você entendeu? Puxa, eu queria que meu filho fosse desse jeito aqui.
mas esse não seria o meu filho, entendeu? E até as famílias, e esse talvez seja o grande apoio que as igrejas podem dar, que as famílias das igrejas podem ajudar essas famílias, que ir exatamente para esse lugar, de que as experiências que a gente vai viver, independente das características dos filhos, do esposo, da esposa, de tudo, essa é a nossa vida. Que a vida dos outros, as famílias dos outros, muitas vezes a gente olha e fala, puxa, eu queria uma família assim, mas aquela não é a minha família. A minha família não é a família de vocês, é a minha família. E é nessa família que eu vou, com todas as especificidades e os movimentos especiais que nós temos em família. Essa é a minha família. Ah, mas eu queria um pai assim, queria uma mãe assim, queria uma avó. A minha família é essa aqui. É essa aí. Enquanto você desejar uma coisa que não é sua, ainda a gente vai viver angustiado e não vai entender o processo todo. Mas quando fizer esse clique, as experiências que a gente vai ter são extremamente especiais para tudo, para tudo. Como muda as famílias quando elas entendem isso. Essa aqui é a minha família. E ela é desse jeito. E legal, eu vou viver todas as experiências com esta família. E não desejo outra família. Desejo a minha família. Os vislumbres vão fazer muito mais sentido. Muito mais sentido. E é assim que a gente termina, então, que você tem o seu clique hoje, que você assuma, né, a rédea das suas vidas na mão, no sentido de Deus, é isso que o Senhor está me dando, eu vou fazer o melhor com que o Senhor me deu. E vou te agradecer muito por isso, que assim seja. Obrigada, eu agradeço vocês pela parceria. Nos vemos em casa e nos vemos quarta-feira que vem. Vai ganhar um prêmio. Pipoca de Graça. Um beijo para vocês. Até lá. Tchau, valeu. Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização RTM Brasil.